Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, atendendo uma nova demanda. Nosso querido professor Luiz Antônio já deu uma ligada para o professor, estou precisando de uma demanda nova aí, tenho novas aulas para o senhor gravar, prepara para mim o assunto e manda bala. Eu falei, mestre, é conosco, vamos lá para atender os nossos concursantes, atender a nossa galera, nós estamos aí para isso, para servir a moda que pede o freguês. E aí, na parte de atualidades, o professor Luiz pediu para eu gravar uma aula sobre a PL 4302 de 98, que é a PL, né, projeto de lei, da terceirização. Pessoal, eu vou deixar bem claro o seguinte, eu estou gravando essa aula, não é no sentido de dar uma abordagem assim, na justiça do trabalho, porque eu não tenho capacidade para isso, eu não sou advogado, é um advogado trabalhista, é um procurador do trabalho, um juiz do trabalho, uma pessoa que milita na área. O que a gente vai falar é basicamente o quê? É o apanhado que veio de notícias, certo? Dar uma norteada para o pessoal, acrescentar alguns dados, tá? E buscamos as informações, tudo que a gente podia na internet, para o pessoal entender um pouco o que se passa. Se bem que a maioria já está bem informada, eu sei que são muito bem informados sobre isso, e tem que ser porque isso afeta todos nós, trabalhadores. Aí eu falo como trabalhador, não adianta. Afeta todos nós, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos pegar o histórico da coisa. Olha só. Pessoal, terceirização ou outsourcing ou externalização, que é como a turma fala no português lusitano, lá de Portugal, né? É uma forma de organização estrutural que permite a uma empresa privada ou governamental transferir a outra suas atividades meio. Essa expressão aqui é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos ter que diferenciar isso, bem que a maioria já sabe. Então, permite a você transferir para uma outra empresa uma atividade meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para a sua atividade fim. Então, você tem a atividade meio e a atividade fim, certo? Por exemplo, aqui no LAC, nós temos o pessoal que faz aqui a limpeza do estúdio, tal e coisa, beleza. Essa poderia ser considerada uma atividade meio. Agora, a galera que trabalha aqui na edição, a galera que trabalha na colocação dos vídeos na web, tal, nós que gravamos a aula, nós somos a atividade fim. Então, todos vocês sabem que, a princípio, a terceirização veio para suprir as necessidades, certo, de maior, de repente, de redução de custos, são nas atividades meio e não nas atividades fim, certo? E aí, o que a terceirização proporcionaria? Reduziria a estrutura operacional, diminuindo custos, economizando recursos e desburocratizando a administração para as empresas. Em alguns contextos distingue-se terceirização de outsourcing. Geralmente, ambos os conceitos estão intimamente ligados à subcontratação, certo? Então, nós colocamos isso aqui para você ter uma ideia, na verdade todo mundo já conhece, certo? Mas é o histórico, né, do que representa isso na moderna administração de empresas. E deixa eu colocar uma coisa, pessoal, olha só, tem que ficar bem claro. Eu não sou contra a terceirização, certo? Eu acho que, se você pesquisar, a maioria das pessoas, elas não são contra a terceirização. Porque, obviamente, com uma nova dinâmica dentro do sistema trabalhista, as relações de trabalho mudam, as estruturas de produção mudam. Então, a terceirização, ela apareceu como uma coisa absolutamente normal dentro do sistema, como uma saída para você reduzir gastos, certo? Economizar, otimizar a utilização do pessoal na atividade fim, beleza? Então, é absolutamente normal dentro da dinâmica de evolução do sistema produtivo, do sistema capitalista. Quanto a isso, tudo bem, certo? Quais são as vantagens que o pessoal aponta na terceirização? Vamos lá. Os exemplos de terceirização
mais comuns relacionam-se com prestação de serviços específicos, limpeza e segurança, certo? Isso permite reduzir despesas e racionalizar atividades e processos. Contratar serviços de terceiros eleva o grau de execução das atividades, a fim de criar mais valor à organização. Reduzir os custos de mão de obra, pois os fornecedores externos de produtos ou serviços podem suprir a empresa com custos menores que os departamentos internos. Eliminar problemas comportamentais e estruturais dentro da empresa. Reduzir o quadro de funcionários e níveis hierárquicos, que é o downsizing, certo? Dentro da empresa. Diminuir possíveis atritos pessoais e ineficiências decorrentes do mau funcionamento da atividade. Isso é muito comum, né, nas empresas, essa parte, porque muitas vezes você tem departamentos que às vezes estão em guerra um com o outro, certo? Ou funcionários. Se você terceiriza, eles são subordinados a uma outra empresa. Você não vai ficar gastando energia administrando aquele processo, aquele conflito. Você vai focar a sua cabeça numa outra coisa, que é a sua atividade fim. Aquilo ali é responsabilidade da terceirizada, é ela que tem que administrar aquilo, certo? Potencializar a competitividade entre empresas, garantir ganhos de especialidade, qualidade, eficiência, produtividade e competitividade para as empresas. Isso aqui apontado são pontos positivos, vantagens que a terceirização traz. Mas nós não podemos falar só nas vantagens, o pessoal também aponta desvantagens. Quais são? A contratação da terceirização para atividades de finalização pode levar à perda de aptidões e conhecimentos básicos do trabalhador, que não sabe ao certo o que está produzindo, certo? O cara fica alienado quanto ao processo produtivo. Falta de credibilidade por parte dos contratantes com empresas de terceirização, que é bastante ocorrente. Muitas vezes você contrata uma empresa terceirizada e o cara não tem o material humano para te prestar um serviço à altura do que você esperava. Então há uma decepção quanto a isso, né, com a oferta desse tipo de empresa no mercado. Contratos vagos e confusos, com falta de cláusulas fundamentais para a parceria. Certo? É uma coisa fundamental. Às vezes o contrato é meio vago. Até onde vai a minha responsabilidade? Eu sou responsável pelo material de limpeza? O que eu tenho que fazer? Até onde que vai a minha responsabilidade com a segurança? Se de repente uma pessoa tropeçou e caiu dentro de um determinado estabelecimento, a culpa é de quem? Da terceirizada responsável pelo ambiente e a limpeza ou é da empresa principal, contratante? Às vezes fica vago. Problemas de comunicação dentro da organização. A interpessoalidade e interprofissional, podendo ser causadas principalmente pela diferença entre culturas em convívio. Ou seja, muitas vezes você está trabalhando numa empresa que já tem uma cultura consolidada, você sabe como são os procedimentos, certo? Você sabe como é a organização, o que pode e o que não pode. E muitas vezes quando você coloca uma terceirizada dentro desse ambiente, ela não tem a mesma cultura organizacional, certo? Não tem, então isso pode levar a um choque, tá? Falta de controle sobre as atividades terceirizadas, pois não se deve perder o controle pelo fato de ser terceirizado, certo? Ou seja, quando você terceiriza uma determinada atividade e tem uma empresa prestando essa atividade terceirizada para você, você tem necessariamente que ter um supervisor lá dentro para ficar controlando o que todo mundo está fazendo. Você não pode deixar o pessoal Deus dará. Não é simplesmente, vou chegar e vou prestar o serviço. Não, sem nenhum tipo de controle. Eu tenho que ter o controle sobre a atividade, certo? Cobrança excessiva por parte do contratante, que visando a redução de custo, pode ocasionar perda de qualidade dos produtos e serviços terceirizados, afetando a satisfação dos clientes. Esse caso aqui se encaixa bem naquele tipo de administrador que enxerga na terceirização o maná, certo? A coisa que vai provocar a redução dos custos, vai otimizar o lucro dele. Então, a terceirizada, não, está gastando muito com tal coisa, não pode, tem que gastar menos, tem que economizar. Ué, quer dizer que se o senhor não quer que eu use, por exemplo, um desinfetante de primeira linha no banheiro, eu vou usar um de terceira linha, eu vou reduzir o custo. Mas aí a qualidade do serviço prestado cai. Como é que faz?
Certo? Ah, tá muito caro esse walkie-talkie segurando. Tudo bem, então eu vou tirar o walkie-talkie, mas aí fica muito mais difícil a comunicação deles dentro da empresa. Eu vou reduzir custo, mas cai a qualidade do serviço. Isso é uma crítica também, certo? A dependência do contratante com o fornecedor, através de contratos mal elaborados, obrigando a manter vínculos que passam a ser indesejados. Certo? Se você tem um contrato mal elaborado, que não tem cláusulas muito bem definidas, você acaba ficando dependente da empresa terceirizada. Certo? E causa aumento de rotatividade de mão de obra, o turnover, e nos níveis de desemprego. Certo? Isso aqui a gente vai abordar. Tudo bem? Então nós fizemos um histórico aqui, que esse histórico não, tá? Botamos uma visão do que é a terceirização, certo? A fundamentação dela. E existem vantagens e desvantagens. Certo? Muito bem. E ela se tornou uma coisa absolutamente corriqueira no nosso meio. Como eu falei, é da evolução do sistema capitalista, as relações de trabalho elas vão se modificando e novas modalidades vão aparecendo. A terceirização é uma delas, certo? Aí é que entra em cena o projeto de lei 4.302 de 1998. Esse projeto é de 1998 e, por favor, ele é de autoria do Poder Executivo. Então, foi o Poder Executivo, a Presidência da República, que tomou a iniciativa de enviar esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados e o Senado da República, para o Congresso Nacional. Então, é um projeto de lei de 98 do governo Fernando Henrique Cardoso. Certo? Está aqui ele. Beleza? Muito bem. Que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços a terceiros. Certo? É basicamente isso. É a da terceirização. Muito bem. Este projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, passou por várias comissões, mas aí nós tivemos a alternância de poder, certo? Veio a eleição de 2002, tá? O governo Fernando Henrique se encerrou, começou o governo Luiz Inácio Lula da Silva, então o projeto estava tramitando no Congresso de autoria do Executivo. Num determinado momento, em 19 de agosto de 2003, a mensagem número 389, certo, da Presidência da República, solicitava aos congressistas, tá? Beleza? De acordo com a exposição do ministro do Trabalho e Emprego, a retirada do projeto da pauta, a retirada do projeto, certo, do Congresso. Então, essa mensagem aqui, eu fiz o link, é o que você pega. Quando você abre isso aqui, você pode ir no site da Câmara dos Deputados. Eu não peguei tudo, moçada, senão é uma coisa absurda. A quantidade de coisa que tem na tramitação. Então, quando você pega isso aqui, você pode acompanhar lá todo o andamento do projeto. Todo o andamento do projeto. Certo? Muito bem. E nesta data, 19 de agosto de 2003, como está neste documento aqui, foi solicitada a retirada da proposição do Poder Executivo. Ou seja, a Presidência da República falou assim, olha, eu estou desistindo do projeto, retira ele. Retira ele, ou seja, o autor do projeto solicitou a retirada dele. Certo? O problema é que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O Congresso Nacional simplesmente ignorou essa mensagem. Nós estamos em 2017, foram 14 anos em que esta mensagem foi solenemente ignorada. E aí a gente tem que fazer aquela constatação, né? Ignorada, inclusive, quando a base aliada que dava sustentação aos governos Lula e Dilma presidia a Câmara dos Deputados. O projeto continuou lá dentro, tramitando. Isso aqui foi ignorado. Não foi apreciado. Certo? Beleza? E aí vocês vão ver onde que nós vamos chegar depois. Então, houve esse pedido de retirada do projeto por parte do autor, que era o Poder Executivo. E isso jamais foi apreciado. Isso aqui foi colocado numa gaveta, ninguém tomou providência nenhuma, o projeto continuou tramitando.
continuou tramitando, certo? Nesse ínterim, o deputado Sandro Mabel também apresentou um outro projeto, 4.330, tratando sobre o mesmo tema. Então, o que aconteceu? A gente passou a ter 2 projetos tratando do mesmo tema dentro do Congresso Nacional em andamento, sendo analisado pelas comissões, Constituição e Justiça, Trabalho e por aí vai, certo? Os 2 tramitando. E essa mensagem aqui, esquecida. Então, passou o governo Lula, ele continuou tramitando, isso aqui não foi considerado, não foi lido, não foi debatido, esse pedido de retirada do projeto, certo? Que deveria ter sido, tem que ter sido, o autor está pedindo para desistir. Você entendeu? E as coisas continuaram tramitando. Veio o governo Dilma também não fez nada, quer dizer, o pedido estava lá, não tinha sido avaliado. Mas, quando a gente, e agora aconteceu muito, devido à aprovação do projeto, quando a gente olha a posição do governo quanto a isso, fica muito claro. Muitos aqui receberam, de repente, essa coisa de redes sociais, esse tweet aqui, certo? É um tweet de 2015, sobre o projeto de lei da terceirização. É urgente regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil para que tenham proteção e garantia de salário digno. Beleza, muito bem. Então, isso aqui foi postado às 11h56 de 30 de abril de 2015. Então, muita gente pegou isso aqui, de repente repassou para amigos, mandou papapá com aquela coisa, tá vendo? Até o governo é a favor da terceirização, pô. Até o governo Dilma tal, e está aqui, ela é a favor do projeto, tem que ser debatido, certo? Não aquele do Fernando Henrique, o que estava em tramitação, porque aquele foi pedida a retirada dele, mas não aconteceu. O que muita gente não vê é que ele foi postado esse tweet às 11h56, às 11h57, logo na sequência, vem outro. No entanto, a regulamentação precisa manter a diferenciação entre atividades fim e atividades meio. Ou seja, na visão do governo, terceirização tem que ser regulamentada. Tem que ser. Certo? Você tem que ter uma lei que regulamente a terceirização, que proteja o terceirizado, que defina o seu papel, certo? Como serão as relações de trabalho, todas as garantias, direitos e deveres, beleza. Desde que você separe o que é atividade fim e o que é atividade meio. Essa posição é muito clara por parte do governo. Aí veio o processo de impeachment, certo? Que você pode falar como quiser, para mim é um golpe midiático, jurídico, parlamentar, é um golpe, é o que nós estamos vivendo. Desculpa se você discorda, não vou deixar de externar minha opinião e você não é obrigado a concordar com ela. Aliás, ninguém é, mas é minha opinião. Veio travestido de impeachment e o governo Temer assume. Muito bem. Qual é a proposta, então, do governo Temer? Reforma trabalhista, reforma da Previdência e vamos mexer também na terceirização. Vamos mexer na terceirização. E isso já veio desde setembro do ano passado. Nós temos que fazer isso. Certo? Beleza? Então nós vamos ter que mexer nisso aqui. Agora, para mexer nisso aí, o governo esperava, certo, trabalhar com o quê? Com o projeto de lei do deputado Sandro Mabel, que já vinha tramitando, certo, dentro das comissões e estava tramitando no Congresso. Além de um outro projeto de relatoria do deputado, senador Paulo Paim, que estava no Senado. Muito bem. O problema é que na questão é que num determinado momento, o que aconteceu? O que, está aqui, conduziu no fim de agosto a votação do projeto PL 4330 de 2004, que foi para o Senado. Foi aprovado em plenário uma emenda à terceirização de todas as atividades do setor privado, ponto mais criticado, somente as atividades meio, estava ele aqui. Ele foi votado em agosto e foi para o Senado. Agosto do ano passado. E foi para o Senado. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: esse projeto estava tramitando, mas o pessoal descobriu que o projeto de lei de 98 do Fernando Henrique, aquele que o Lula pediu para tirar e não foi retirado, ele já tinha passado por
todas as comissões, ele já tinha sido votado no Senado nesse tempo todo, e ele estava prontinho para ser votado pela Câmara, e se fosse votado pela Câmara, vai para a sanção do presidente. Então o que o governo percebeu? Espera aí, para que eu vou continuar debatendo esse projeto aqui? Para quê? De 2004? Se eu tenho um de 98 que está prontinho para ser votado, que não precisa ser debatido, não precisa nada. É só botar ele na pauta da Câmara. Eu tenho o presidente, é meu aliado, da minha base, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. Então ele está prontinho, eu voto esse e mando para sanção. Então foi isso que o pessoal fez. Foi isso. O projeto estava lá engavetado, desengavetaram o projeto, 4.302, colocaram na pauta, certo? E vamos para a votação. Ora, pessoal, 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. Então, em tempo recorde, o texto original de 98 foi retomado, teve o relatório aprovado no plenário, certo? E foi colocado em votação. Beleza? Aqui, ó, ele foi relatado, se eu não me engano, por um... Vocês me perdoem, está aqui. Ele foi relatado pelo deputado Laércio de Oliveira, que é terceiro vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ou seja, uma entidade brutalmente interessada na terceirização. Em poucos minutos, ele leu seu parecer ao substitutivo do Senado e disse que a medida vai criar um novo ambiente de emprego no país, certo? Também Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, falou em modernização das relações do trabalho e recuperação da economia. Pronto. Então, na visão dos congressistas mais ligados à base trabalhadora, principalmente dos partidos de esquerda, o que aconteceu foi uma mudança nas relações trabalhistas que fizeram o Brasil voltar praticamente 100 anos. 100 anos. É como se, muitos aqui exageraram, claro, mas é como se você tivesse em 10 minutos voltado mais de 100 anos nas relações de trabalho. Porque para eles os trabalhadores vão perder muitas garantias, certo, conquistadas ao longo do tempo, principalmente as previstas na CLT. Então o que aconteceu foi uma votação a toque de caixa, porque o governo queria aprovar o projeto, precisa entregar alguma coisa dentro da agenda neoliberal, a Previdência está mais difícil, a reforma trabalhista também, mas isso aqui podia ser aprovado. Então, foi escolhido esse projeto, que estava parado lá desde 98, foi aprovado e pronto. Agora a terceirização está aí, generalizada para tudo. Para tudo. Isso quer dizer que agora, por exemplo, num hospital, médico pode ser terceirizado. Significa numa escola, professor, eu posso ser terceirizado. Eu não sou mais obrigado, a empresa não tem mais, se ela quiser, a política dela, de me contratar como seletista. Não, contrata uma empresa que é lá uma cooperativa, sei lá o que fornece professores para uma escola. Então uma empresa hoje terceirizada pode chegar com um pacote pronto, tá aqui, ó, eu tenho 2 de química, 2 de física, 2 de biologia, tudo terceirizado para fornecer para você. Posso. Certo? Então você liberou todas as atividades para terceirização e não só as atividades meio, certo? Agora, o que prevê o projeto aprovado? Atividade fim. As empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados para exercerem encargos nas atividades fim, que são as principais atividades da empresa. Atualmente não existe uma legislação específica sobre a terceirização, mas decisões da Justiça do Trabalho determinam que a terceirização só é permitida para atividade meio. Agora não. Agora é liberado, certo? E outra, a contratação de terceirizados poderá ocorrer sem restrições, tanto em empresa privada como na administração pública. Então você que está pensando em fazer concurso, isso aqui é uma ameaça para você. Você pode ser substituído por um terceirizado, certo?
Trabalho temporário. O tempo máximo de contratação passou de 3 meses para 6 meses. E há previsão por mais 90 dias. Então pode ser 9 meses. Certo? O limite pode ser alterado por meio de acordo, tá? É permitida a contratação de trabalhadores temporários para substituir empregados de serviços essenciais que estejam em greve ou quando a paralisação for julgada abusiva. Ou seja, acabou o direito de greve no Brasil. Você, bancário, você está fazendo greve, o banco vai lá, contrata um terceirizado e põe lá no seu lugar e você fica em greve. Pronto. E ele está lá trabalhando. Certo? Fica proibida a contratação de trabalhadores por empresa do mesmo grupo econômico, ou seja, uma empresa que pertence a uma determinada pessoa não pode contratar uma terceirizada para prestar serviço que pertence à mesma pessoa ou ao mesmo grupo. Isso é proibido. Quarteirização. A empresa terceirizada é autorizada a contratar uma outra empresa para realizar serviço para ela, para prestar aquele serviço. Então aí ela passa a ser a quarteirizada. E isso também agora é possível. Condições de trabalho. É facultativo à empresa contratante oferecer ao terceirizado o mesmo atendimento médico e ambulatorial dado aos seus empregados. É facultativo, não é obrigatório. É facultativo, incluindo acesso ao refeitório. A empresa é obrigada a garantir segurança, higiene e salubridade. Agora, atendimento médico, vale transporte negativo. Não é. Certo? Causas trabalhistas. Em caso de ação trabalhista, caberá à empresa terceirizada a empresa terceirizada que contratou o trabalhador pagar os direitos questionados. Se a terceirizada não tiver dinheiro ou bens, a empresa contratante vai ser acionada como solidária e poderá ter bens penhorados pela justiça por pagamento da causa. Agora, quanto tempo isso vai levar? Você entendeu? Beleza? Previdência. Projeto aprovado segue as regras previstas na Previdência. Com isso, a empresa contratante vai recolher 11% do salário do terceirizado para contribuição previdenciária patronal. E a contratante poderá descontar o percentual recolhido do valor pago à contratada, que provavelmente vai descontar do empregado terceirizado, porque ela não quer perder 11%. Então o salário dele vai cair mais ainda. Certo? Aqui, ó, tudo isso está dentro do projeto, alguns dos principais pontos, tá? E, obviamente, a reação foi essa aqui. Essa aqui é a bancada da oposição, certo? Depois eu vou falar disso também. Não era o pato amarelo contra o aumento de impostos? Beleza, então vamos botar o pato amarelo para ferrar o trabalhador. Para ferrar o trabalhador. Porque o pessoal analisou alguns pontos desse projeto e olha só que interessante você ver os dados, porque essa é a parte legal, moçada, porque você trabalha com número, presta atenção. Você vai ter uma maior precarização das condições de trabalho e redução de vagas de emprego. Presta bem atenção. O rebaixamento de salários e suas condições de trabalho é uma precarização nas regras laborais. Os terceirizados, certo, ganham salários em média 25% menores e trabalham em média 3 horas a mais por semana. Você trabalha 3 horas a mais e ganha 25% a menos. Então sua condição de trabalho está precarizada. E você vai ter provavelmente redução de vaga de emprego, certo? Fixo. Maior número de acidentes no trabalho. O Brasil é um dos campeões mundiais de acidentes do trabalho. De cada 10 acidentes de trabalho no Brasil, 8 acontecem com terceirizados. Isso é 80%, certo? Isso é relatório do Ministério do Trabalho. Tudo bem? Tá ok? E outra, você vai ter impacto para a Previdência Social, porque você vai ter um menor recolhimento mensal.
A terceirização está ligada a condições análogas à escravidão e a maior probabilidade de morte no trabalho. Para você ter uma ideia, entre 2010 e 2013, nas 10 maiores operações de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, foram resgatados 3.553 trabalhadores. Desses 3.553, 3.000 eram terceirizados. 3.000 eram terceirizados, certo? Os óbitos durante serviço no setor elétrico, 61 terceirizados perderam a vida, contra 18 empregados diretos. Na construção civil foram 75 terceirizados, num total de 135 mortos. E em obras de acabamento, 18 óbitos de um total de 20. Então a mortandade no trabalho é a maior entre os terceirizados, porque a condição de trabalho é precária. Certo? Maior taxa de rotatividade. Pessoal, os terceirizados ficam em média 2,7 anos no emprego. Os trabalhadores seletistas 5,8. Então a rotatividade é maior. Empresas poderão demitir funcionários para não pagar benefícios e ainda recontratá-los pagando menos. É comum que companhias de prestação de serviços terceirizadas demitam funcionários antes dos 12 meses de contrato para não pagar férias, 13º, entre outros direitos trabalhistas. E aí contrata o cara de novo. Deixa passar um tempo, contrata ele de novo. Para não pagar os direitos dele. Não deixa completar os 12 meses. Certo? Se a empresa decretar falência, o funcionário pode não receber nada. Essa é uma coisa muito comum, moçada, nos sindicatos de terceirizados. Isso aqui é um depoimento pessoal lá do Distrito Federal. Aqui todo dia chega trabalhador reclamando que a empresa de prestação de serviço que contratou ele sumiu, fechou, foi embora, faliu. Ou seja, aquela velha história, anoiteceu, mas não amanheceu. Funcionava aqui, no outro dia você foi lá e não tinha mais nada. E aí, você vai reclamar para quem? É como se fosse um gato. Aquele cara que agencia mão de obra de boia fria para canavial. Você agencia, monta uma empresa. Está aqui, fez um contrato, fechou. E aí um belo dia você recebeu o dinheiro, fecha tudo e vai embora. E a turma fica a ver navios. Não tem proteção nenhuma. O número de vagas em concursos públicos pode ser bastante reduzida. Certo? Ou seja, as carreiras de Estado... Juízes, promotores, procuradores, auditores, fiscais e policiais estão fora. Agora o resto, todas as outras, podem ser terceirizadas em órgãos ou empresas públicas, municipais, estaduais ou federais. Esses aqui estão protegidos, são carreiras de Estado. O resto, tipo auxiliar administrativo, assistente, é por aí, todo mundo pode ser. Tá ok? O poder de greve será enfraquecido. Ué, se durante uma greve, você está em greve, a empresa pode contratar um terceirizado para te substituir, ué, o que mudou? Você acaba com o direito de greve. O trabalhador não vai ter mais direito à greve. Certo? Como já ocorreu em outros países, o número de terceirizados deve disparar. Pra você ter uma ideia, moçada, no México, o número de trabalhadores terceirizados aumentou para 16%, certo? Hoje representa 8,32 milhões de pessoas. Antigamente era 8,6. Isso em 2004, quando eles regulamentaram a terceirização. Agora são 16%. E para você ter uma ideia, por favor, moçada, eu fui buscar isso para não ficar emprenhando gente pelo ouvido. Presta atenção. Você tem que trabalhar com dados. Isso aqui é de abril de 87. Tá? 30 anos atrás. Quanto que está em espanhol, que eu fui pegar lá no México. Quanto que se podia comprar de uma cesta básica de alimentos com o salário mínimo no México? O que você podia comprar? Você podia comprar 163% do que estava nela. No ano 2000, 58%. Aí teve um ganhozinho aqui, 60, 38, 36, 34. Isso quer dizer que hoje, com o salário mínimo do México, você consegue comprar 34% do que está presente na cesta básica de alimento do país. E onde que está o México hoje? É o
penúltimo salário da América. O penúltimo salário mínimo por trabalhador. Eu fui buscar lá, pô, moça, tem que pegar no México para trazer para vocês. Nós somos o quarto, beleza? O quarto salário mínimo da América. O México é o penúltimo, só está na frente do Haiti, nesse gráfico. E você vai falar para mim o que, pessoal? Que melhorou? Ah, o México está no caminho certo. Para o trabalhador? Para o trabalhador? Não tá, moçada. O Mauro Santayana falou outro dia, na parceria Transpacífico, são R$11 por dia. É o salário mínimo. 330 por mês, reais. O nosso aqui está em 800 e pouco. Você entendeu? Transforma isso em dólar para você ver. Beleza? E outra, olha o caso da Rússia. Olha o caso da Rússia. Lembra? Colapso da União Soviética. A União Soviética acabou, o socialismo não deu certo. É verdade, vamos para o capitalismo. E aí o que os russos fizeram? Terceirizaram. Aprovaram uma lei permitindo a terceirização. Por mais de 20 anos após o fim da União Soviética, o país viveu sob regime da terceirização irrestrita. Agora, o que os russos aprovaram? A Rússia proibiu a prática no ano passado através de uma lei aprovada em 2015. É proibido na Rússia terceirizar. Proibido. Depois de 20 anos, porque não resolveu o problema. Inclusive, os sindicatos russos são muito claros aqui, ó. A aprovação da lei proibindo a terceirização foi um grande orgulho para os sindicatos russos. Os mais de 20 anos de terceirização irrestrita na Rússia não aumentaram a oferta de emprego, reduziram a arrecadação de impostos, diminuíram salários e benefícios dos trabalhadores. Empresas terceirizadas não recolhiam contribuições previdenciárias e inúmeros trabalhadores acabaram ficando sem auxílio no caso de acidentes ou doenças, por exemplo. Ou seja, você tem casos concretos e o pessoal quer falar que funciona? Não tem como. Não tem, gente. Você dá murro em ponta de faca. Pô, você tem o exemplo de quem adotou. Ah, não, mas vai mudar para melhor. Para melhor? Melhor para quem, cara pálida? Certo? E outra, a própria bancada aqui do governo, a própria bancada de sustentação agora está se revoltando contra o governo. O senador Renan Calheiros liderou 9 senadores dizendo que do jeito que está não vai. Então nós temos que debater isso, não pode ser do jeito que foi aprovado, pô, vai que é o broiafria.com. Isso dentro da bancada do PMDB. Certo? Senadores como a Cátia Abreu, certo? Como Marta Suplicy, o Renan e outros se colocaram contra o projeto. Estão contra o governo e são da base de sustentação. E é bom lembrar que a oposição, eu não sei como é que vai ser o andamento disso, conseguiu uma vitória. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Câmara um pedido de esclarecimento feito pela oposição sobre aquela questão da não apreciação da mensagem do Executivo de 13 anos atrás. Aquela mensagem do Lula. Ou seja, como é que vocês aprovaram um projeto, certo, cujo autor, o Executivo, pediu a retirada dele em 2003, 2004, e vocês não atenderam, a Câmara não apreciou. Tinha que ter sido apreciado isso. Então, o pessoal está buscando brechas, tá, para evitar essa tragédia. Porque a terceirização ela é necessária, tem que ser regulamentada. Agora, o que fizeram foi uma abertura geral e restrita, que vai precarizar a condição de trabalho, certo, de remuneração da maior parte da massa trabalhadora brasileira. Certo? É claro que essa questão no Supremo ainda vai ser analisada, tá? A Câmara vai enviar explicações e o Supremo ainda vai analisar. Eu já ouvi falar que se não tiver jeito, vão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, com todo respeito, eu sou obrigado a falar, moçada, do jeito que está a coisa, em determinados casos, você ainda bota fé no Supremo? Nesse Supremo? Com todo respeito, como cidadão. Não, decide conforme a conveniência. Certo? É uma coisa amedrontada, acovardada que está lá. Beleza? Agora, em muitas publicações, a terceirização, moçada, ela é vendida aqui, ó.
Como aumentar a produtividade do seu negócio com a terceirização? Siga, veja passo a passo como terceirizar. Para as pessoas que precisam terceirizar. Dicas e segredos que vão ajudar você a terceirizar com sucesso. De forma a qualquer um conseguir evitar erros que lhes poderiam custar caro e ultrapassar a concorrência sem se esforçar. Não é uma maravilha? Sem se esforçar. Essa é a mensagem que funciona. Se você ainda não estiver acreditando muito nisso, para variar, né, moçada? Porque se você lê e acredita, aí é de cada um. Tá aqui, ó, teve o problema da carne também, que eu também vou gravar uma aula sobre isso. O professor Luiz pediu para a gente discutir a operação carne fraca, liderada pelo glorioso delegado, certo, que foi reprovado no exame psicotécnico. Assumiu como policial federal sob força de liminar, certo? Delegado Maurício Moscar de Grilo. Isso aí está no histórico dele, tá? Então tá aqui, ó, nós vamos falar da implosão da carne, mas aqui, ó, leia, veja, pessoal. Está aqui, ó, terceirização. Por que o projeto é bom para as empresas e os trabalhadores? Continua acreditando. Continua acreditando. Né? Entenda por que ele é bom. É muito bom. Certo? E isso porque vocês estão sabendo que nessa semana o governo retirou aquela desoneração da folha de pagamento das empresas. O governo tirou, voltou à carga tributária antiga, certo? Recolhi. Agora, por incrível que pareça, o setor de comunicação ficou de fora. Não é uma coincidência. Alguns setores ficaram de fora. Transportes urbanos, ônibus, que é uma coisa que quase não tem nada a ver. E as empresas de comunicação, televisões, jornais, revistas, continuam com a desoneração na folha. Então procure entender por que é bom para você. Certo? É o mesmo esforço que você tem que fazer para entender por que há 5 anos atrás precisamos trabalhar tanto. Não, gente, pelo amor de Deus, você está sobrecarregado. Você precisa de mais tempo para a sua vida pessoal. Você tem que equilibrar isso. Né? Mas isso foi há 5 anos atrás. Agora, não, você vai ser igual ao Mick Jagger, doutor. O que você e ele têm em comum? Tem em comum? Você vai trabalhar até os 73. Só que ele é o líder dos Rolling Stones, ele tem uma renda um pouquinho diferente da sua, da minha, entendeu? Mas agora, nossa, o que você e ele tem em comum? Vamos trabalhar até os 70, certo? Beleza? E isso porque, perdão, é fácil entender. A ideia de que, imagine, este governo agora está exigindo que você trabalhe 49 anos para poder se aposentar. Não é bem assim. Não é isso. Quando você enrola, é só essa palavra, está você quer que quer dar, se você fizer os 25 anos de contribuição e fizer 65 anos de idade, você já parte de 76%. Portanto, se você cumprir esses dois requisitos, você tem 76%. 76%. Se você começou com 20 anos e contribuiu durante 45 anos, você tem, na verdade, 96% de aposentadoria. Você trabalhou 50 anos, você tem 100% de aposentadoria. Não é uma maravilha? Você viu? Ah, se prepara, porque já teve a terceirização, então agora vem a outra. Então quer dizer que se você contribuiu durante 25 anos e tem 65 anos de idade, você já parte de 76%. Não é uma beleza? 76%. Certo? Agora, se você começou aos 20 anos de idade a trabalhar e recolheu por 45 anos, você vai ter 96%. Então, por favor, comece a trabalhar aos 20, não vá para a faculdade. Para que ir para a faculdade? Para que estudar? Não, você tem que começar, porque quase não é nada. Quem aí faz faculdade e trabalha sabe que não é puxado, não é sacrificado, é uma moleza. Mas comece aos 20 anos, trabalhe 45 e você terá direito a 96% da aposentadoria. Agora, se você trabalhar 50 anos, aí você tem direito a 100%. E quem que está falando isso para você? Quem está falando isso para você é um cidadão, da maneira mais cínica possível, que se aposentou aos 55 anos de idade e que hoje tem um salário bruto de 45 mil reais. Não é uma beleza? Hã? Não é? Aí é o que? Vou estar lá os comentários. Tá falando de política. Não, gente, eu estou falando do que é. Se você não quer acreditar, paciência.
A pessoa não quer ver o que está acontecendo, paciência. Então aí eu recomendo, por favor, vá lá de novo. Está lá o Pato. Está lá todo mundo, camisa verde, amarela. Vamos lá, gente. Coisa que eu mais gosto de ver é trabalhador defendendo pauta de patrão. É a coisa mais linda que existe. Trabalhador, não, porque eu tenho que estar lá, claro, porque a moda é para ser. Eu sugiro que você vá da próxima vez, porque o Pato, quem está pagando somos nós. Quem vai pagar somos nós. E já começamos a pagar. E de repente, se você for, você encontra os dois lá e pode dar um abraço pelo bem que eles estão fazendo por você, como trabalhador. Beleza? Desculpa aí, mas falei. Pronto. Moçada, é isso que eu queria passar para vocês sobre a parte de terceirização. Tudo que eu li, os dados que eu peguei, estão à disposição, certo? Espero que tenha sido de alguma serventia, embora eu saiba que, e eu vejo, a gente recebe os comentários, o professor Luiz manda. Ah, ela é muito política. É política, sim. É. Porque um tema desse você não aborda sem política. Isso se trata de política. Você não tem a vida sem política. Não tem. Não tem. Você me perdoe. Se você é daquelas pessoas que acreditam que não existe esquerda e direita, é um direito seu, de qualquer cidadão, inalienável. Eu não acredito nisso. Existe sim. As posições são antagônicas. São. E eu tenho um lado. E eu expresso aqui. Só que ninguém é obrigado a concordar. Agora, o que eu falo, eu provo. Eu ponho aqui. Tá? Que são dados. Se a pessoa quiser brigar com o número, aí é de cada um. Tá? Me perdoem, não quero ser muito ácido quanto a isso. Até porque hoje é uma sexta-feira, estou gravando essa aula aí. Todos nós, provavelmente, como bons trabalhadores, iremos no final do dia tomar a nossa cervejinha para começar bem o final de semana. Certo? Pessoal, um grande abraço a todos. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Até. Clique like.